Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma aula muito importante para quem quer aprender contabilidade de custos. Desta feita sobre departamentalização, videoaula 60. Aula esta dedicada a você que é aluno universitário, a você que está se preparando para concurso público e para você que é um profissional da área e quer se aprimorar um pouco mais nesses conhecimentos. É um imenso prazer ter você aqui mais uma vez comigo. A grande questão é: já organizou seu ambiente de estudo? Relaxe e não permita que nenhum obstáculo distraia a sua concentração. Pense sempre: estudar é preciso, pois somente assim as coisas podem ficar um pouco mais fáceis. Departamentalização é um assunto de suma importância. Tá? Então, vamos para a nossa agenda. Nossa agenda vai tratar primeiro custos indiretos e as apropriações. Vamos recordar um pouquinho a nossa aula lá de custos indiretos e rateios, né? E comentar um pouco sobre os rateios, né? Os critérios de rateios, né? As distorções que esses critérios podem causar. Justamente, a departamentalização veio justamente para minimizar essas distorções, né? Então, a importância vital a gente ver. Até porque nem todos os produtos passam pelos mesmos departamentos. Tá? Um determinado produto passa pelo departamento A, B, o outro C, D, o outro A, B, D e assim por diante. Então, não é justo se fazer um rateio genérico por horas de máquina, por horas e assim por diante. Então, há maneiras de refinar isso aí. E justamente é tratado aqui na departamentalização. Né? Depois vamos dar os conceitos de departamento e centro de custos, só lembrando que departamento é uma unidade organizacional, né? Pode ser um setor, pode ser uma divisão, e assim por diante na sua empresa. De maneira genérica, seria unidade organizacional. Depois vamos tratar de custeio por absorção, rateio com departamentalização. Aí nós vamos mostrar duas coisas interessantes. Primeiro, um rateio sem departamentalização e com departamentalização. E você vai ver que os resultados são totalmente diferentes para cada produto. Né? Por último, apresentamos um exercício de fixação completo, com todas as etapas explicado passo a passo, né? Para você não ter mais nenhuma dúvida sobre esse assunto. Ok? Se você gostou das aulas anteriores, está interessado nesta aula, inscreva-se. É importante a sua inscrição, certo? Agradeço desde já. Deixe seu like. Compartilhe nas suas redes sociais, socialize a informação. Agradeço a sua ajuda no crescimento do canal. E qualquer dúvida, deixe para o meu e-mail, envie para o meu e-mail ou comente lá no próprio YouTube, ok? Veja, lá na videoaula 5, especificamente, quando tratamos de custos diretos, nós vimos o rateio sem departamentalização, ou seja, o rateio simples, aquele que eu chamo de generalista, né? Então, você rateia em função de área, você rateia em função de homens, horas, horas de máquinas e assim por diante. Então, supõe aqui os produtos P1, P2 e P3, você tem os custos diretos aí informados, totalizando 365. É importante esse exemplo, depois nós vamos resolvê-lo com departamentalização para fazer um comparativo, né? E aqui você tem como ratear esses custos indiretos no valor de 215 mil. A grande dúvida é como eu vou ratear isso. Então, eu estou trabalhando primeiro sem departamentalização. Então, os custos diretos estão aqui, os indiretos estão aqui, e eu vou ratear em função de horas de máquina. Então, eu vou pegar lá, a produção me deu, né, 400 horas, 300 horas, 250 horas. Isso são o total de horas de máquina que a gente tem aqui alocada em cada um desses produtos, né? Totalizando 950 horas. E achamos o fator de participação, como vimos lá na videoaula 5, né? E também alguns exemplos na videoaula 6. Então, 400 sobre 950 é o fator de participação do P1 na quantidade de horas de máquina. E aí, só é multiplicar esse fator pelo valor aqui, que é o custo indireto, você vai ver a parcela de P1, P2 e P3. O primeiro 400 sobre 950, o segundo 300 sobre 950 e o terceiro 250 sobre 950. E aí você tem os três valores, né? Totalizando aqui 215 mil.
Esse é um rateio simples, é um rateio em função de de um único parâmetro, no caso, hora de máquina, né? E aí você tem os custos diretos, mais os custos indiretos, totalizando, você pega este valor mais esse, deu 240, 187, alguma coisa, 151, que totaliza 580 mil, né? E aqui você vai ver esses 365 mil, né? Ele totaliza esses 580 mil. Tá? Será que esse rateio é justo? Por que ele é justo? Né? É importância vital a gente se preocupar com isso. Por que ele é justo? Ou não é justo? Veja, a gente tem que pensar uma coisa. Os produtos, eles consomem hora de máquina, né? Mas eles estão distribuídos nos departamentos, eles são diferentes. E nem todos vão passar por todos os departamentos. Nem todos os produtos visitam o mesmo departamento. Então, eu preciso me preocupar que, para cada departamento, na verdade, eu deveria ter um fator de participação, né? Ou um critério de rateio, vamos dizer assim, né? Da maneira mais correta. E aí a gente vai relembrando aquele slide que nós vimos lá na videoaula 5, né? Você tem aqui os CIs, os custos diretos e as apropriações, o esquema básico com departamentalização. Então, a grande preocupação aqui, você vai ter vendas, vai direto do resultado do mês. Depois, vocês têm despesas administrativas e vendas financeiras, você vai também para o resultado. Depois, você tem o custo de produção, custo este que você vai ver os diretos caem diretamente, com certeza, é alocado diretamente nos produtos, você conhece. Os indiretos, e aí eu tenho um tratamento diferente. Lá, como nós vimos nos slides anteriores, eu peguei aqui esse indireto e fiz o critério de rateio, adotei por hora de máquina e rateei tudo, né? O valor cheio, 215 mil. Aqui não, eu vou me preocupar o que é alocável a cada departamento, o que é que pertence desse custo a cada departamento, ou seja, quais os custos indiretos identificados, a importância vital, identificados. E depois eu tenho os comuns, aqueles que eu não consigo identificar de quem é quem, né? Quem é quem. É evidentemente que esses alocáveis aos departamentos, eu jogo em cada departamento os valores, e no caso aí especificamente, para cada departamento eu vou ter um conceito novo, que é custo primário, né? É aquele que é gerado no próprio departamento, e secundário é aquele que é recebido de outro departamento. E aqui você, como fizer o rateio, você vai ver que esses comuns eu vou fazer o rateio para cada departamento, né? Eu posso fazer em função de algum critério, com certeza, e depois eu vou ratear esses departamentos de serviço em cada outro departamento, alocando aqui numa sequência, né? Quem recebe mais serviços e quem recebe menos serviços. E aí aloquei nessa sequência e no final você vai ter os departamentos de produção com todos os custos primários, aqueles que foram gerados por ele, custos indiretos primários, mais aqueles que foram, evidentemente, recebidos através de outros departamentos ou transferidos de outro departamento em função de um rateio, né? E daí você vai fazer o rateio desses custos aqui indiretos de produção em cima dos produtos, né? Então, nesse momento é que você faz, quer dizer, é um rateio mais justo, porque aí eu estou preocupado quem faz o quê e quando, né? Eu estou preocupado como cada produto passa por cada departamento e assim por diante. E aí, nesse caso, você vai ter os alocados aqui, os comuns aqui, e depois você, quando isso vai para o estoque, evidentemente eu estou tratando, no caso específico, eu poderia tratar com custeio por absorção, né? E aí você vai alocar os produtos, vai para o estoque e depois, através, quando é vendido, você transforma no CPV, que vai para o resultado, o custo de produtos vendidos. Então, aquele esquemazinho, né? Um DR simples, né? Vendas menos CPV, lucro bruto, menos despesa, resultado líquido, né? E aí você vê como é que trabalha. O grande diferencial, que é em relação à departamentalização ou não, no caso, é exatamente nesta área aqui, né? Nesse pedacinho aqui que é alocado aos produtos, né? Então, você começa a perceber que aqui é que é o grande diferencial, porque aqui você primeiro vai alocar os custos aos departamentos, os custos indiretos que pertencem a cada um, depois você vai fazer rateios sucessivos até transferir finalmente da produção para os produtos em si, né? Eis esse grande diferencial com relação à departamentalização, né? Agora, veja, simplificando esse gráfico anterior, a gente podia ver assim, o custo de produção, os diretos, eles vão direto para o departamento dos produtos, né?
Os indiretos eu tenho que tratar de duas maneiras, são os comuns e os identificados por departamento. Os identificados por departamento caem no departamento de apoio, auxiliares ou de serviço, como queira chamar, e cai no departamento de produção também, e depois você vai fazer rateios dos comuns para o departamento de produção, os comuns também para os departamentos de apoio, ou como queira chamar, auxiliares, ou de serviço, ou de suporte, você é que diz, e por último você faz esse rateio aqui, e depois faz o rateio dos departamentos de produção para os produtos. A sequência é esta, né? Bem simples até. Apenas você entender como é que a coisa funciona, né? E agora, etapas para a distribuição que eu falei, né? Separar os departamentos de produção e de serviço, né? Serviço eu estou chamando de apoio também, pode ser suporte, auxiliar, como queira chamar. Ordenar os departamentos de serviço, daqui para frente a gente vai só chamar serviço, na verdade pode ser qualquer nome desse, por sequência de distribuição ou de prestação de serviço. Analisar os diversos critérios de rateio para a distribuição mais racional, quer dizer, cada departamento você vai adotar um critério de rateio em relação a uma rubrica, por exemplo, aluguel pode ser de um jeito, se eu pegar lá depreciação pode ser de outro e por aí afora, né? E aí eu efetuo os rateios dos custos diretos dos departamentos de serviço sucessivamente conforme a ordenação, até zerar os custos diretos meus, né? Então, neste momento, você terá todos os custos diretos alocados no departamento de produção. E somente agora é que você vai transferir esses custos diretos para os produtos, em função de um melhor critério que você possa adotar, né? Um critério mais aderente, ou seja, o que é mais relevante no departamento de produção em relação aos produtos. E, evidentemente, você terá agora, nos produtos, finalmente, todos os custos diretos, mais os custos diretos transferidos através dessa sequência de etapas, né? Então, surge um conceito novo, também o conceito de centro de custo. Departamento nada mais é, como eu falei, é a unidade organizacional, né? Um nome mais moderno, produção e serviço, né? Entendendo aqui que serviços eu posso ter nome de suporte, apoio, auxiliares e assim por diante. Centro de custo é a unidade mínima de acumulação de custos indiretos. Observe que esse centro de custo, eu posso, numa empresa, ter um centro de custos voltados para manutenção hidráulica, manutenção térmica, ok? Manutenção elétrica e assim por diante, para caracterizar mais a atividade que vai ser feita. Não necessariamente é uma unidade organizacional, ela não precisa ser, mas pode ser que você encontre alguma coisa que o próprio centro de custo é a própria unidade organizacional, ou seja, no caso aí é o próprio departamento, a divisão ou o serviço. Ter uma estrutura de custos homogênea, estar concentrado num único local, é importante isso, e ter condições para a coleta de dados dos custos, né? Importância vital. Custos próprios do departamento, aquele que é gerado internamente, nós chamamos de custos primários. E os custos recebidos por rateio de outros departamentos, ou seja, foram transferidos por meio de rateio, a gente chama de custos secundários, né? O departamento de produção recebe custos do departamento de serviço, adicionamos aos seus próprios antes da transferência aos produtos. Você veja que a sequência aqui nós mostramos, resumidamente é isso, né? O departamento de produção recebe os custos do departamento de serviço antes de transferir para os produtos, né? A sequência vai lá, vai transferindo, e no final você transfere para os produtos, né? Aí está os novos conceitos. Vamos ver um exercício de fixação para a gente entender como é que isso funciona, que é bastante simples. Uma indústria de confecção, ela produz 3 produtos, vamos supor que seja calça, camisa e bermuda, né? Isso é qualquer um, eu estou citando, tanto que lá para frente eu começo a chamar P1, P2 e P3. Né? Então, o custo indireto é 215 mil, ou seja, aqueles mesmos custos indiretos que nós mostramos no início da aula, quando falamos do rateio simples ou generalista, né, que foi feito lá por hora de máquina e assim por diante. E sendo que desses custos, 83 mil são comuns e o restante é identificado por cada departamento. Então, você tem 83 mil comuns e o resto é identificado. Aqui você tem os departamentos de serviços envolvidos, controle de qualidade almoxarifado, a produção em si, né? Corte, costura e acabamento, e dentro da produção você tem a administração geral, né? Então, tudo que é comum aos departamentos, nós colocamos aqui na administração geral. E, evidentemente, os que forem identificados por cada departamento, no caso de serviço ou de produção, foram alocados aqui, né? E aí nós temos a identificação de cada custo que foi alocado em cada departamento, ou seja, custo indireto. O custo direto está à parte, é tranquilo, né?
Então, você tem lá os identificados, energia elétrica tanto, material direto, mão de obra, depreciação, totalizando a 33 mil. Você identificou também que na costura, né, eu tenho um total de 67 mil distribuído assim. E identificou também que no acabamento eu tenho um total de 17 mil identificado assim. Você viu que a depreciação aqui era tão irrisória, ou seja, não tinha materialidade nenhuma quase, então consideramos zero. Né? E aí o controle de qualidade, que é justamente o departamento de serviço, de apoio, auxiliar, de suporte. Energia elétrica, quase nenhuma, também não materialidade, material indireto, mão de obra direta, depreciação também muito pouco, a gente pode desprezar, e o total de 4 mil. Né? Naturalmente, foi alocado aqui, o que foi desprezado, com certeza, está lá nos custos comuns. Né? Então, o almoxarifado, mesma coisa, totalizando 11 mil, e a produção em si, né, que tem a administração geral. Então, esses custos indiretos eles são comuns. Eu não sei quem é quem aqui. Eu tenho um bolo aqui de valores, aluguel, energia elétrica, material, depreciação e assim por diante, que totaliza 83 mil. Exatamente como nós vimos lá no slide anterior. Né? Então, esses 83 mil são os custos comuns aos departamentos. Né? Se eu totalizar todos esses valores, 33, 67, assim por diante, você vai ver que dá os 215 mil inicial que nós tratamos. Né? E agora vamos fazer a sequência de rateios. Veja, falamos minutos atrás que aquele que recebe menos serviço e presta mais serviço vem na frente. Então, a administração geral recebe muito menos serviço que os outros departamentos, depois do almoxarifado, depois do controle de qualidade, depois do departamento de produção, a sequência que foi adotada. Para cada um desses, eu tenho que me preocupar qual foi o critério de rateio que eu usei. Né? Então, critérios estabelecidos para rateio dos custos diretos, administração geral e produção. Aí você vai ver, aluguel foi usado metros quadrados. E lá, pela utilização de metros quadrados, a gente sabe a metragem, aí você sabe que 30% daquele valor é para corte do valor do aluguel, 50% costura, acabamento 10%, controle de qualidade 5% e almoxarifado 5%. E vai por aí. Ó. Energia elétrica, qual é o critério? Pelo uso de ar-condicionado, máquinas de baixo consumo. E nós vimos aqui por essa utilização que os percentuais a ser usado é esse. Então, material indireto, pela quantidade de requisições de itens, quer dizer, quantas vezes você solicitou material almoxarifado e chegou à conclusão que é 30%, 50%, 10%, 5% e 5%. Mão de obra direta, pela quantidade de pessoas envolvidas em cada departamento. O departamento de costura e de acabamento é que tem mais pessoas, então um percentual maior. Depreciação, proporcional aos valores líquidos contábeis de cada máquina, ou seja, pegou o valor líquido contábil de cada máquina, que é existente em cada departamento. O valor líquido seria o quê? Seria o valor contábil dele menos o valor da depreciação acumulada. Né? E naturalmente, quando você fez esse somatório, você viu que para corte surge 25%, para costura 50% e assim por diante. Os departamentos de controle de qualidade almoxarifado, que são de apoio, né? Eles têm um percentual menor. Fizemos a mesma coisa para os critérios estabelecidos para o rateio do almoxarifado, que é o segundo, a produção é o primeiro, né? A administração geral. E aí nós encontramos pela quantidade de requisições, quer dizer, quem requisitou mais foi costura, depois foi o corte, depois o acabamento, depois controle de qualidade. Foram as requisições que foram feitas ao departamento. Né? E depois os critérios estabelecidos para o rateio dos custos diretos do controle de qualidade. Então, pela quantidade de intervenções. Então, as intervenções do controle de qualidade, para ver a qualidade dos produtos nas determinadas fases, você veja que a costura tem mais intervenções, recebeu uma maior parcela, como acabamento também, e o corte recebeu menos. Observe que, ao fazer isso, você, quando atribuiu essa sequência, você fez uma sequência para evitar a recursividade, quer dizer, um departamento ele transfere e recebe, aí você não ia acabar nunca de fazer isso aí, ia demorar muito a chegar. Então, para isso, você faz essa sequência, no momento tal, você distribui tudo da administração geral, depois tudo de almoxarifado, depois tudo de controle de qualidade, e no final você só vai ter custos diretos na produção para serem transferidos por um critério de rateio para os produtos em si. E aí formulamos essa tabelinha aqui, essa matrizinha que é interessante, aluguel, energia elétrica, assim, e colocamos os valores identificados lá no problema, né? Cada um do seu valor. Observe que depreciação não existe aqui nem aqui,
a energia elétrica aqui também não existe aqui, né? E assim por diante. E aqui está o total de 83 mil, que são os custos comuns. Observe que esses 83 mil, eles estão aqui no administração geral, por exemplo, aluguel e tudo mais. Aluguel não tem nenhuma parcela, por enquanto, aqui em nenhum outro departamento, tudo foi alocado aqui para depois ser rateado, mas os demais já têm aqueles custos identificados, né? Identificados. E o grande passo agora é fazer o rateio desses itens, ou seja, da rubrica de cada item desse, de administração geral, né? Aluguel. Aluguel a gente viu lá que foi por metros quadrados. Então, tem os percentuais. Só é aplicar cada percentual em relação ao valor de 50 mil e colocar aqui os percentuais aplicados a esse valor. Você vai ter 15, 25 e assim por diante. Nesse momento, aluguel aqui não existe mais nada. Eu transferi tudo de aluguel. Depois eu vou para aqui, energia elétrica, que é o segundo que está aqui. A gente viu que a energia elétrica, em função da quantidade de máquinas e assim por diante, tem os percentuais, você aplicar em cima de 8 mil, você vai ter esta distribuição e aqui este valor. Depois você vai ter material indireto, que é em função das requisições que foram feitas, lá também tem os percentuais anteriores aplicados, e você tem esse valor e transferiu tudo. Nesse momento não tem mais, no administração geral, nem aluguel, nem energia elétrica, nem material indireto. A mão de obra indireta foi feita em função da quantidade de pessoas envolvidas em cada área, né? É um critério que foi usado. Então, você tem aqui a distribuição daqueles percentuais, também zeramos aqui mão de obra direta. E, por último, depreciação em função do valor líquido contábil das máquinas existentes em cada unidade. E transferimos os 4 mil e zeramos, evidentemente, também. Nesse momento, se você observar, ó, todos os custos da administração geral, quer seja do aluguel até a depreciação, estão zerados, né? Então, todos eles estão zerados. Então, o total aqui não tem mais nada. E todos foram transferidos. Observe que, nesse momento, a gente tem uma coisa interessante, que é o quê? Cada departamentozinho aqui que recebeu, ele vai ter primeiro os seus custos primários, aqueles existentes lá, né, como custo indireto primário, fora os transferidos, as parcelas transferidas, né? Então, nesse momento, você vai ter um total 2, aqui eu tenho um total 1, que seria o total 1 desse departamento aqui, por exemplo, controle de qualidade, que é um custo primário, mas todas essas outras parcelas que foram transferidas, né, do departamento, no caso, a administração geral, a AG da vida, e tem 8.050, né? Mesma coisa nós vamos fazer para a almoxarifada agora, né? Então, almoxarifado, vocês agora já tem 16.050, que é o primário que existia mais os transferidos, dá 16.50, e eu vou transferir em função de quê? A gente viu lá, almoxarifado em função das requisições que foram feitas ao almoxarifado. A importância vital a gente adotar o critério e manter esse critério como consistência, né? E aí você distribuindo, você tem esses valores. Nesse momento aqui, você vai ter um total 3, o almoxarifado zerou todos os seus custos indiretos. Nesse momento, ele transferiu para cá e cada outro departamento desse continua tendo os seus custos primários, mais os secundários, agora transferidos da AG e transferidos também do almoxarifado, né? Então, você tem o total 3. E aí você parte agora para fazer controle de qualidade. Controle de qualidade, você tem o custo primário dele, mas todos os transferidos, você tem 8.772,25. E ao controle de qualidade, qual foi o critério? O critério que nós adotamos foi em função das intervenções que você tem de controle de qualidade, né? E aí você tem esses valores, aplicando aqueles percentuais, você transferiu esses valores para cá. E nesse momento agora você tem uma coisa interessante, só tem custos indiretos agora na produção, corte, costura e acabamento. Para cá está tudo zerado, tá vendo? Então, somente corte, costura e acabamento, você vai ter aí esses valores relacionados com relação a todos os custos, né? Então, tanto corte como costura como acabamento, nesse momento ele tem os custos primários, que eles já existiam inicialmente, mas todos os transferidos, quer seja da administração geral até o controle de qualidade. E nesse momento é que a gente vai fazer o quê? O rateio com os produtos. Esses valores é que vão ser rateados com os produtos. Então, você veja que eu fiz aqui um rateio mais justo, né? Não deixa de ser um rateio, evidentemente, mas um rateio mais justo em função de cada critério apropriado em relação ao que aquele produto participa em cada, né? E aí nós vamos aqui reproduzindo essa linha aqui, ó, total 4, né?
Então, você vai dar lá o total do CI, corte é tanto, costura é tanto, acabamento é tanto, e o total de 215 mil, que é justamente o custo total indireto que a gente tem no problema desde lá do início, quando estava trabalhando sem departamentalização, né? E aí, a gente tem uma tabelinha, vamos ratear isso por hora de máquina, né? Que a produção aí trabalha por hora de máquina. Então, na hora que eu vou ratear por hora de máquina, mas podia ser outro critério, eu tenho um critério misto, mas no caso adotamos hora de máquina. Então, as horas de máquina são 950 horas, exatamente igual lá, quando fizemos lá sem departamentalização. E a produção indica que P1 gasta 150 aqui, no corte 80 e 70, totalizando 300. A costura gasta em P1 200, P2 120 e P3 80, e o acabamento gasta 250 distribuídos, 110 para P1, 90 para P2 e 50 para P3, né? Totalizando aqui os valores, você vai ver que é 950, se totalizar aqui também 950. Os apontamentos da área de produção me dá isso. E aí eu vou usar o critério, um critério simples, né? Eu vou pegar o quê? Eu vou trabalhar uma coisa interessante. Eu vou pegar as horas de máquina de um produto X, 150, dividido pelo total de horas de máquina, que aí eu vou ter o fator que eu vou usar, e esse fator é multiplicado pelo total de CI daquele departamento. Então, aqui 150 sobre 300, aplicado em cima de 61, vai dar 30.895,23. Já para o P2 é 80 sobre 300, aplicado sobre isso. Então, horas de máquina do produto X, 1, 2, 3, do departamento 1, corte, no caso, mas depois costura e acabamento, dividido pelo total de horas de máquina do departamento I, né? Cada departamento. E multiplicado pelo total do custo direto do departamento, quer dizer, esse valor que está aqui, né? Então, você está fazendo isso para o produto P1, P2, P3 em relação a corte. Depois, sequencialmente, você faz também, só que aqui os valores são 200 sobre 400, 120 sobre 400 e 80 sobre 400, são os fatores que eu vou usar, né? E para acabamento também, 110, 90 e 50, tudo dividido, cada um individualmente, pelos 250, você vai achar esses valores que, totalizando para o P1, dá 105.514,57, para o P2 dá 64.420,75 e para o P3 dá 45.058,59,68, totalizando os 215 mil. Né? Alguns ajustes aqui em função do dia a dia, porque você vai dividindo aqui e vai, às vezes, perdendo algumas casas decimais. Então, lembrando que essa fórmula aqui é importantíssima, né? Porque ela diz a você como é que a gente está calculando, né? esse rateio, né? Como é que foi feito o rateio, está explicitado aqui nessa fórmula, né? Essa fórmula que dá exatamente como é que foi feito esse rateio. Esse rateio é importante para a gente entender. Então, nesse momento, você tem exatamente P1, P2 e P3 e toda a distribuição dos custos indiretos em função da departamentalização, né? Departamentalização. Agora, fizemos um quadro resumo desses rateios, né? Então, o que aconteceu? P1 está com esses valores, P2 e P3, 215 mil. CD já vem desde lá do início do problema, né, que também está no caso lá da sem departamentalização. As quantidades produzidas estão aqui. E aí eu posso calcular meu custo direto por unidade, esse dividido por esse dá isso. Posso calcular meu custo direto por unidade, esse dividido por esse aqui dá esse. E o custo total unitário, né? Se eu somar esse com esse dividido por essa quantidade, eu vou dar 127,76. Então, eu tenho individualizado, né, unitariamente falando, eu tenho custo direto e custo total, né? E agora a gente fez um resumo justamente para a gente ver as diferenças, né, observar as diferenças entre CI sem departamento e CI com departamento, né? Que é o grande foco nosso. Então, o CI sem departamento, se você pegar lá no slide inicial, né, você vai ver que deu esses valores, P1, P2 e P3. Já com departamento, nós achamos esses valores. Observe que tem diferenças significativas, né? O valor é o mesmo. Mas por quê? Porque aí eu me preocupei o que cada departamento contribui para a formação daquele produto, ou seja, para a fabricação daquele produto, né? E aí as diferenças nós vamos ver. Aqui nós temos a mais 16,6%. Aqui nós temos a menos, né, 3.468,99, ou seja, menos 5,1%. E nesse outro, menos 20,4%.
Observe que a diferença é grande, né? Dificilmente você vai encontrar valores muito próximos. Por quê? Porque com departamentalização, você está tendo refinamento dos rateios, né? Refinamento dos rateios. O outro não, é um rateio, como eu chamo sempre para os meus alunos, generalista, né? Generalista você erra. E aqui terminamos mais uma videoaula, esta feita sobre departamentalização. Foi muito bom ter você aqui mais uma vez comigo. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Se gostou desta aula e das aulas anteriores, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Agradeço desde já a sua colaboração para o crescimento do canal. E qualquer dúvida, você já sabe, tem o meu e-mail ou pode comentar lá no próprio canal do YouTube. Lembre-se que nós estamos aqui para servir e fico muito feliz com o seu progresso. Pense sempre, você é capaz, acredite em você. Espero contar com você numa próxima aula e Deus lhe abençoe.